meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da santa palavra do Senhor. Vamos bater um dedinho de prosa hoje, mais uma vez, dando uma sequenciazinha aqui na história do rei Salomão. E hoje eu quero falar de um homem chamado Haddad. Não é o Haddad do PT lá de São Paulo, candidato na última eleição a presidente. Não, quero falar do Haddad de Deus, o Haddad bíblico, melhor dizendo. E a palavra do Senhor vem dizer para nós que Deus levantou Haddad como um instrumento dele para corrigir a rota errada, a rota desviada, o desvio que Salomão cometeu durante sua caminhada com Deus. Então Deus é amor, você sabe disso. A Bíblia diz que Deus é amor. O Antigo Testamento é uma história de amor de Deus para com seu povo, e o Novo Testamento também é uma história de amor de Deus para o seu povo. E tanto é que foi o próprio Jesus Cristo que falou para aquele grande mestre chamado Nicodemos no capítulo 3 de João, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então toda a Bíblia é uma história de amor. E quando esse amor sai dos trilhos, então Deus não hesita, Ele não pensa duas vezes e usa os instrumentos dele, a vontade dele, para corrigir, para trazer o seu filho de volta ao seu altar, ao seu ninho de amor, ok? Então, a palavra do Senhor, no livro dos Reis, do capítulo 1 até o capítulo 9, conta a história de Salomão. Toda a história de Salomão, toda a sua trajetória, como ele enxergava a Deus, como ele adorava a Deus, a sua grandeza, a sua inteligência, a sua sabedoria, tudo isso conta. No final do capítulo 9, aí já começa a dar os sinais da decadência. E o capítulo 10 vem fechar, autenticar, mostrar como Salomão se desviou do chamado. No capítulo 9, por exemplo, é quando ele constrói o templo e a casa, a mensagem que eu preguei semana passada, né? Está aqui no YouTube, no canalzinho, você dá uma olhadinha lá, quando o homem é grande, Deus é pequeno. Ok? Então ele constrói a casa dele e constrói a casa do Senhor. A casa do Senhor foram 7 anos e a casa dele 13 anos. Então já era uma denúncia que o coração dele já estava se desviando do caminho do Senhor. Agora, o capítulo 10 vem falar, no final do capítulo 9 e início do capítulo 10, vem falar desse fracasso, né, da decadência, do começo do fracasso, o começo do fim, como o pessoal mais esclarecido aí gosta de falar. Então, meus amados irmãos, veja só, a Bíblia diz, lá em Deuteronômio 17, que o rei não poderia juntar para si cavalos, porque a força do povo de Deus não poderia estar no braço, ó, seu Madruga, a força não poderia estar no braço, e a força do povo de Deus não poderia estar nos cavalos de guerra, não poderia estar no exército. Por isso que na Bíblia o Senhor é chamado de Senhor dos Exércitos, porque a força do povo de Deus tinha que estar naquele todo-poderoso Senhor Criador dos céus e da terra. Ok? Por isso que o próprio Salomão diz, capítulo 21 de Provérbios, o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então o servo de Deus precisa ter essa fé, essa certeza que tudo provém de Deus. O servo de Deus, as coisas vêm de cima para baixo e não de baixo para cima, ok? Então o rei não podia ter cavalos, muito cavalos, o rei não podia ter muita riqueza, e no capítulo 9, o finalzinho do capítulo 9 do livro dos reis fala que em Jerusalém tinha prata igual pedra. Olha para você ter ideia. Então o homem prosperou demais, o homem enriqueceu demais, o homem cresceu demais, o Salomão. Então ele negou a palavra do Senhor, a aliança lá de 17 de Deuteronômio, ele negou juntando prata, comprando cavalos do Egito, e a última coisa que não poderia faltar ao rei, que o rei jamais poderia incorrer nisso, era juntar muitas mulheres para si. E Salomão, aqui a palavra do Senhor vem dizer que ele tinha 300 concubinas e 700 princesas. Então, o pessoal, os teóricos aí das ciências sociais, ele diz que todo excesso denuncia uma falta. Todo excesso denuncia uma falta. Então, será que na vida de Salomão, né, esses arroubos de grandeza, será que essa coisa, será que era uma denúncia desse afastamento de Deus?
Será que o seu coração não estava ausente às coisas sagradas? Será que não estava sentindo falta e estava tentando preencher com as grandezas da terra? É para a gente pensar, não é para a gente pensar? Né? De repente a gente está escondendo, né, a falta de espiritualidade com as coisas. A gente, não estou dizendo você é inteligente para perceber, mas será que não? Né? Os cientistas sociais dizem, todo excesso denuncia uma falta. Então, meus amados irmãos, agora a Bíblia diz que as mulheres fizeram Salomão desviar o seu caminho do Senhor. Agora o coração de Salomão não era mais voltado para o Senhor. O coração de Salomão agora era voltado para as mulheres. E Salomão fez uma coisa muito triste, irmãos. Ele construiu várias casas para os deuses daquelas mulheres. E agora em Jerusalém não tinha só adoração a Deus Todo-Poderoso. Agora, além do templo que ele havia feito, construído, agora tinha altares e altares e altares para várias daquelas mulheres. O coração do Senhor certamente estava muito triste. Então a palavra do Senhor diz que Deus não desiste dos seus servos. Deus não desiste da aliança. Deus não desiste daquilo que Ele já falou com você. Né? O capítulo aqui 9 conta quando ele estava orando no templo, a glória do Senhor entrou naquele lugar e transformou aquele lugar e todos perceberam que Deus estava naquele lugar. E a palavra do Senhor diz, olha Salomão, se você, Deus coloca uma condicional, se você me obedecer, se você obedecer aos meus mandamentos, você vai ter prosperidade, não só você e os seus filhos, as próximas gerações verão as bênçãos do Senhor sobre você. Aí, lá mais na frente, 3 versículos depois, aqui no capítulo 9, a palavra do Senhor vem dizer, aqui 9:6, vem dizer, porém, se desviardes vós e os vossos filhos, se vocês se desviarem, eu vou virar as costas para vocês, né? E vou punir vocês. E esta casa, que hoje é motivo de alegria, esta casa será motivo de zombaria. Meus amados irmãos, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Prega-se muito o amor de Deus, fala-se muito o amor de Deus, e tem que falar mesmo, sabe, igreja? Mas nós também temos que lembrar que Deus também é justiça. Deus é justiça e Deus não hesita, Ele não pensa 2 vezes para cobrar a aliança que Ele fez conosco. E a palavra do Senhor então vem relatar agora, aqui no capítulo 11, que esse servo desviado, esse servo caído, esse servo fora dos trilhos, esse servo fora da vontade de Deus, esse servo que agora está irreconhecível, aquele Salomão que, né, tinha o seu coração voltado para o Senhor, não era nem sombra mais daquilo. A sua espiritualidade agora é duvidosa, a sua espiritualidade agora, as pessoas não veem mais a graça de Deus sobre a vida dele, a sua espiritualidade agora, você não vê mais Salomão, aquele homem de oração, você não vê mais aquele homem que tinha intimidade com Deus, está ausente. Então Deus vem com uma notinha de rodapé, Deus vem com um lembrete. E como é que Deus faz isso? Deus levanta um homem chamado Haddad. Está aqui no capítulo 11, versículo 14. E Deus levantou Haddad, a palavra do Senhor é bem clara, Deus levantou um adversário contra Salomão, Haddad. Haddad era dos Edomitas, e houve uma guerra entre Davi, o pai de Salomão, e os Edomitas. E o pai de Haddad fugiu para o Egito. Esse menino cresceu lá e nunca esqueceu essa história. Agora, quando Salomão está no poder, Deus levanta. Note, irmãos, não adianta você falar, o diabo está furioso. Meu amado irmão, a obra de Deus, quem faz é Deus, quem determina é Deus, Ele é o Senhor da história. O diabo só faz aquilo que Deus permite, que Deus autoriza. Deus é soberano, o diabo não tem poder nenhum fora da instância, da esfera do Senhor. Se segure nisso, irmão, se apegue a isso. E agora a palavra do Senhor vem dizer que Deus levantou um adversário para corrigir Haddad, porque Deus é amor, para corrigir Salomão. Deus levantou Haddad, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E esse Haddad foi uma pedra no pé de Salomão, para ver se ele voltava. Haddad foi esse instrumento que Deus usou para corrigir. Percebe, queridos? E mais na frente, 11 versículos depois, 14, no 23, Deus levanta outro adversário. Um só não foi suficiente, mas é interessante, Deus cercou todas as portas. Deus cercou todos os caminhos, Deus fechou todas as portas. Deus fechou o sul com Haddad e o norte com Rezon. É assim que Deus faz.
Deus sabe o tanto de força que é necessário empreender para corrigir você. Deus sabe o tanto de força, o tanto de porta que Ele tem que fechar para ver se você olha para os céus, para ver se eu olho para os céus. Deus é amor, mas Deus é justiça. É um lembrete que Deus se importa. Por que essa história está na Bíblia, irmãos? Porque Deus é o Senhor da história. Deus não quer saber só o início da sua trajetória. Deus não está interessado só no final, não. Deus está interessado no todo o processo. Deus está interessado no começo, Deus está interessado no meio e Deus está interessado no fim. A história de Haddad e Rezon, como instrumentos de Deus, da justiça de Deus, vem como espelho, como lembrete para nós hoje. Irmãos, vamos obedecer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Irmãos, vamos ser fiel à aliança que nós afirmamos, que nós demos a mão ao Senhor. Vamos ser fiel a essa aliança que nós fizemos com o Senhor. E, finalmente, ainda quero lembrar para você que ainda tem uma outra instância, que é a próxima instância, depois que esse mundo se acabar, nós haveremos de aparecer diante do tribunal de Deus. Nós vamos prestar conta do chamado que Deus fez para cada um de nós. Da mesma forma como Deus levantou esse inimigo chamado Haddad como instrumento de justiça, Deus agora, no juízo final, Deus vai levantar todas as nações da terra diante do juiz que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele vai julgar nossa alma. E eu quero fazer uma pergunta para você. A trajetória de vida que você está vivendo, você está sendo fiel ao chamado do Senhor? Você está obedecendo ao Senhor? O que você está fazendo honra ao Senhor? Meus amados irmãos, nós vamos prestar conta da nossa alma ao Senhor. Nós vamos prestar conta da nossa vida ao Senhor. E eu queria perguntar para você, quando você apresentar-se diante de Deus, o Senhor vai chamar: meu servo, deixe-me ver suas mãos. Será que o seu coração não está desviado? Será que as coisas, será que os prazeres da vida, será que a circunstância da vida não tem te tirado do caminho do Senhor? Será que você também, igual Salomão, não está desconfigurado? Será que você nem parece, não é nem sombra daquele homem, daquela mulher que Deus te chamou? Será que você também não está em decadência? Será que você não está com uma grande luta que você olha e fala: Senhor, não estou entendendo? Você está entendendo sim, é Deus chamando você. Será que as portas estão fechando para você? Será que não é Deus falando: filho, olhe para mim e veja onde você se desviou? É para você pensar. E que o próprio Espírito Santo fale com você. Que o próprio Espírito Santo corrija, se necessário for, essas rotas. Deus levantou Haddad e Deus levantou Rezon. Deus levantou um no sul, o Haddad, e levantou Rezon no norte, para corrigir, para que o seu servo volte para o caminho que Deus mesmo já tinha chamado. Se necessário for, Deus te joga em cima da cama. Se necessário for, a tua conta bancária fica limpa. Se necessário for, um acidente. Se necessário for, não interessa. Não interessa, que Deus vem cobrar. É que Deus chama seus filhos. Deus chama seus servos. Acerte suas contas com Deus. Ajuste a aliança que Ele fez contigo, meu amigo. Ajuste, meu amado irmão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.